Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar. Já temos o nosso quarta entidade, quarto sindicato para ouvirmos. Vamos criar condições. Agradecia que criássemos condições, se faz favor. Como se recordam, no início dos nossos trabalhos, porque não tínhamos o quórum deliberativo necessário, eu pedi para nós adiarmos a primeira parte para a parte final. Portanto, depois da audição, eu pedi aos senhores deputados que tivéssemos, porque temos aprovação de datas e um requerimento para votar, e ainda uma prestação de uma informação que tem a ver com uma resposta que tivemos e que queria partilhar com todos nesse ponto. Portanto, fazíamos isso no fim mesmo da nossa reunião, agradecendo desde já o consenso que tem sido possível fazer para que os nossos trabalhos possam ser os mais rápidos e eficazes possíveis. Se estiverem todos de acordo, então vamos suspender durante uns instantes os nossos trabalhos para eu ir receber o Sr. Presidente do Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves, SITEMA, que vem acompanhado por duas pessoas, para iniciarmos a nossa audição. Eu penso que agora será o Bloco de Esquerda que inicia, exatamente, será o Bloco de Esquerda que inicia. Eu não sei se há uma apresentação inicial ou não, mas ficamos já com isso. Vou suspender. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Sr. Deputado Filipe Melo, pede a palavra? Está bem, então vamos só suspender. Eu acabei de elogiar essa nova modalidade, mas eu acho que se calhar durante o decurso da nossa ronda veremos se há esse consenso. Parece-me que sim. Então vou suspender. Muito obrigado. Cumprimento todos de novo, agora já com a presença do Presidente do Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves, SITEMA, Jorge Alves, que vem acompanhado por uma delegação, quem agradeço em nome da Comissão a presença e a disponibilidade para as questões para as respostas às questões que vamos ser colocadas. E dizer o seguinte, portanto, vamos ter uma primeira ronda de pergunta-resposta que vai iniciar-se pelo Bloco de Esquerda, mas de qualquer forma o Sr. Presidente Jorge Alves pediu a palavra para no início, não me parece que seja exatamente uma apresentação inicial, mas para partilhar umas ideias, umas palavras connosco. Faz favor, tem a palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os senhores deputados e as senhoras deputadas na pessoa do Sr. Presidente da Comissão. Nós estamos aqui para representar o sindicato, o SITEMA, que é o Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves, e estamos convictos que vamos ser úteis. É isso que pretendemos, ser úteis à Comissão. E podemos prosseguir. Obrigado. Sra. Deputada Marina Mortágua, tem a palavra. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente Jorge Alves, os representantes do SITEMA, e faço as minhas perguntas em conjunto, porque penso que é um conjunto de temas que têm sido abordados na Comissão de Inquérito, provavelmente já os conhecerão se assistiram às outras audições e que vão interessando os deputados e que estão relacionados com a análise que temos vindo a fazer.
Em primeiro lugar, o papel da manutenção no Brasil para os prejuízos na TAP, e mais do que isso, acho que já todos sabemos que a manutenção no Brasil foi essencial para os prejuízos da TAP. O que não sabemos é porque é que ela não foi resolvida mais cedo e porque é que se arrastou durante tanto tempo. Em segundo lugar, a questão da White. Não tem sido fácil perceber se foi uma boa decisão ou não. Há quem diga que a White tinha problemas na manutenção dos aviões, a White coloca esse problema na TAP, dizendo que o problema da manutenção era da TAP porque a manutenção era feita na TAP. Entretanto, desistiu-se de funcionamento da White, que tinha o leasing dos ATRs, fez outras opções. Gostaria de compreender que opinião é que tem sobre isso. A mesma questão em relação ao contrato que se substitui ou que passa ou que prescinde da compra dos Airbus 350 para os Neo. Há também evidência, ou pelo menos registro, que uma parte destes novos aviões tem alguns problemas de manutenção, mas têm sido inconsistentes as declarações a esse respeito. Portanto, se pudéssemos ter a vossa opinião, seria importante. Finalmente, há uma questão particular que tem a ver com as consequências dos cortes salariais e das saídas de profissionais. E de que forma é que isso coloca ou não coloca em causa a operação da TAP, em particular, tendo em conta que, como já vimos, as projeções de futuro eram completamente irrealistas e muito mais pessimistas do que o previsto. Isso permitiu ao Estado português, eventualmente, conseguir uma autorização para pôr mais dinheiro na TAP, mas à custa de mais cortes salariais, até porque não houve uma partilha dos custos com outros interessados, nomeadamente os donos das obrigações da TAP. De que forma é que estes cortes colocam em causa a retenção de técnicos especializados que são essenciais para o funcionamento da TAP e como é que isto afeta em particular o verão, que vem, que já começou e em que se espera um aumento da atividade. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, faz favor. Muito obrigado pelas suas questões. Referente à manutenção do Brasil, apenas consigo dizer que os aviões da TAP iam para lá para fazerem manutenção, demoravam mais tempo do que o que era suposto e chegavam a Lisboa a precisar de mais manutenção antes de poderem operar com passageiros. Isto durou anos, como sabem. Porque é que não se conseguiu fechar mais cedo? Os seus deputados têm que chamar aqui os administradores responsáveis, porque nós, trabalhadores, não conseguimos perceber também. Referente à White e aos ATRs, a manutenção dos ATRs não era feita nas instalações da TAP. Era feita, em termos de manutenção de linha, com alguma colaboração da Portugália. Mas não houve nenhum ATR que fizesse manutenção nas instalações da TAP. A TAP não está capacitada para este tipo de aeronave. A TAP Manutenção e Engenharia. Relativamente ao contrato dos A350 e a sua troca pelos NEOs, pelos A330 NEOs, também não conseguimos acrescentar nada. Não temos dados nenhuns, não temos documentos nenhuns, não conseguimos acrescentar nada referente a isso. Os A330 NEOs, sim, têm alguns problemas de manutenção, tiveram que substituir alguns motores inclusivamente, porque a TAP foi o primeiro operador a funcionar a operar esse tipo de aeronaves. Relativamente àquilo que nos é mais caro e que são os cortes salariais, já foi dito várias vezes pelo nosso sindicato e, de facto, sim, põe em causa a retenção dos técnicos, de forma que poderá ser irreversível até para se conseguir fazer manutenção de aviões em Portugal e na TAP. Posso-vos dizer que veio nós em termos de técnicos de manutenção de aeronaves, somos uma das classes mais mal pagas em relação ao mercado, mas somos muito apetecíveis porque temos muito pendor técnico, temos muito know-how e lá, no estrangeiro e até em Portugal paga-se 2 a 3 vezes mais facilmente a alguém. E então é muito difícil reter pessoas. Com o agudizar da situação dos cortes, torna-se completamente inviável. Acelerou de uma forma que não... Posso-vos dizer que desde que acabaram as RMAs na TAP,
nós contabilizamos 75 técnicos que já abandonaram a TAP. 75 técnicos, se fizermos assim uma conta rápida de 10 anos de experiência, vocês estão a ver os anos de experiência que se perderam em pouco tempo. E o pior de tudo é que não se está a conseguir travar. Houve um plano para reter técnicos que não chega. É urgente fazer um acordo de empresa que consiga dar condições às pessoas para conseguirem ficar cá a trabalhar na TAP. Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor. Só queria perceber que contornos é que tem esse programa para reter os técnicos e se há conversações neste momento ou se houve por forma, enfim, criar mais condições de retenção de técnicos, nomeadamente reversão total de cortes, outro tipo de remuneração ou de condições salariais que permitam requerer esses técnicos, ou seja, reter esses técnicos, seja se essas conversações estão em cima da mesa, se foram tidas e qual é a perspectiva que têm. Para responder. Nós estamos neste momento a negociar o acordo de empresa novo e temos muita expectativa e muita esperança de conseguirmos aí criar as condições para a retenção dos técnicos. O programa foi para um ano, este programa de retenção de técnicos que se fez é manifestamente insuficiente, mas esperamos que a TAP neste momento consiga acelerar a questão do acordo de empresa, porque senão poderá vir a ser tarde a situação, se não conseguirmos. Obrigado. Usa agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista a Sra. Deputada Fátima Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Sindicato, Jorge Alves, e quem o acompanha, agradecendo a informação que já partilhou connosco e que seguramente irá continuar a partilhar até ao final desta audição. Começar por dizer que temos, enfim, aprendido muito nesta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a forma como a TAP tem sido gerida ao longo dos anos e é, de facto, fundamental ouvir as pessoas que conhecem intrinsecamente o funcionamento da companhia, porque têm um conhecimento único sobre aquilo que se passa no terreno, que nem sempre é correspondente com aquilo que é apresentado em relatórios ou PowerPoints ou qualquer documentação formal. Portanto, este conhecimento único, direto e na primeira pessoa é fundamental para nós. Tenho um conjunto de questões que tomaria a liberdade, então, de colocar. Começo por perguntar se existiam canais institucionais de diálogo entre a administração da TAP e o sindicato, centrando a pergunta em particular no período que releva para o objeto desta comissão de inquérito, ou seja, os anos entre 2020 e 2022, com quem, admitindo a existência desses canais, com quem em concreto negociavam. Também já foi aqui referido o tema salarial. Perguntaria, em termos de práticas remuneratórias da empresa, como são definidas as remunerações dos trabalhadores nas suas várias componentes. Sabemos que existem tipicamente uma componente fixa e um conjunto de componentes variáveis. Perguntava se pode detalhar um pouco a estrutura remuneratória dos trabalhadores num período, chamemos-lhe, normal e não num período atípico, como o plano de reestruturação. Também perguntaria se conheciam a prática da TAP relativamente a pagamentos indemnizatórios a administradores ou a trabalhadores e, se sim, se podem partilhar connosco alguns exemplos. Também, no que concerne ao plano de reestruturação, com o conjunto de medidas que contém, sabemos que foi desenhado, e esse é o seu objetivo, para salvar a TAP enquanto pilar-chave da economia portuguesa. Portanto, olhando só para o ano 2019, sabemos que o contributo da TAP para a economia era de entre 2,3 a 2,6 mil milhões de euros e a TAP empregava, nesse período, cerca de 10 mil trabalhadores. Perguntava se considera que os auxílios de Estado foram essenciais para garantir a viabilidade da companhia naquele momento e quantos seriam os postos de trabalho diretos e indiretos que seriam perdidos em caso de insolvência da empresa.
E também no que diz respeito aos acordos de emergência, sabendo que o objetivo seria encontrar uma solução consensual sobre a forma de viabilizar e reestruturar o Grupo TAP, pergunto se conhecem em concreto o conteúdo do plano de reestruturação, para além daquilo que é público, como foram conseguidos e acompanhados os acordos de emergência e como percepcionaram a existência de um conjunto de medidas voluntárias, sabemos que diversas, que impacto tiveram e, como já foi referido, sabemos que está em curso um processo já de reversão dos cortes salariais. Perguntaria em concreto em que ponto estamos, o que é que ainda continua por reverter. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder. Em termos dos canais institucionais, passámos por várias fases. No que diz respeito ao nosso sindicato, tivemos quase um ano que a administração não nos recebeu de facto, e o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos 6 meses, porque fomos o único sindicato da TAP que, devido ao processo de despedimento coletivo, tivemos uma greve em curso, às deslocações e às horas extras, e foi a primeira vez na história que eu me lembro que estou no sindicato em que se meteu um pré-aviso de greve e não houve uma conversa sequer. Há pouco tempo conseguiu-se regularizar e normalizar as relações e a partir daí tem sido normal a relação entre o sindicato e a administração. E há pouco tempo estou a falar desde 6 meses para aí, sensivelmente. Relativamente à estrutura de remuneração, é muito diversa. Íamos estar aqui até amanhã, no mínimo. A estrutura tem várias componentes, mas é completamente diferente do pessoal de terra com o pessoal do ar, e mesmo no pessoal de terra também tem a ver com as várias categorias, tem a ver com se fazem turnos, se não fazem turnos, tem muito a ver com esse tipo de coisas, varia muito com essa situação. A TAP é uma empresa que tem várias profissões, não é? Bastantes, e todas com a sua especificidade, portanto não dá para contextualizar aqui a estrutura como ela é. Relativamente às práticas indemnizatórias, sabemos o que vem nos jornais, não sabemos mais nada. Relativamente ao plano de reestruturação, vão-me perdoar, mas de reestruturação não tem nada e não conhecemos. Nunca nos foi apresentado o plano de reestruturação, infelizmente. Fomos quase coagidos para ter acesso a alguma coisa do plano. Tínhamos que assinar um documento em que nos comprometíamos a não revelar rigorosamente a ninguém, e acho que, pelo menos não conheço nenhum sindicato que o tenha assinado ou que tenha assumido que o tenha assinado, portanto, lamentavelmente, não conhecemos nada do plano de reestruturação. Relativamente aos auxílios estatais, não tenho dúvidas que se não tivessem existido, hoje não tínhamos a TAP como temos e ficaríamos todos a perder. Relativamente ao acordo de emergência. O acordo de emergência para o nosso sindicato, nós fomos o único sindicato de terra que foi mais longe para salvar postos de trabalho. Fizemos um acordo que permitia, no mínimo, salvar 100 postos de trabalho e, mesmo assim, temos pessoas no despedimento coletivo. Nós fizemos, durante mais de um ano, um part-time de 15%, para além de todos os acordos normais de terra. E isso deixou marcas nas pessoas que podem ser irreversíveis, porque continuamos a ter um despedimento coletivo que não me atrevo a qualificar e temos 6 técnicos altamente qualificados nesse processo de despedimento coletivo, e a TAP anda a tentar recrutar técnicos por um lado, com sucesso zero. Posso-vos dar um exemplo de... Contratámos no mês de março um técnico que durou 15 dias na companhia, foi-se embora. Disse: isto não é para mim. Com estes valores eu não aguento aqui a trabalhar. Portanto, a capacidade de recrutamento é zero e temos 6 pessoas altamente qualificadas despedidas. Não se compreende. Acho que respondi a todas as perguntas. Muito obrigado.
Usa agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do PS. Senhora Deputada, pede a palavra. Senhor Faz favor. Presidente, creio que, a não ser que eu tenha estado temporariamente distraída, mas faltou a questão de saber em que ponto nos encontramos em matéria de reversão dos cortes salariais. Se puder só então precisar essa questão antes de passarmos ao próximo Sr. Deputado, faz favor, Sr. Presidente. Sim, os cortes têm sido a ser repostos, mas ainda estão na casa dos 20% por mês, que é terrível, e eu atrevia-me a dizer que temos uma espécie de um cocktail explosivo com tudo o que se tem passado. As pessoas com aumentos do valor da habitação por via dos juros, com a inflação que todos conhecemos e ainda com cortes salariais, o que me admira é como ainda temos tanta gente para trabalhar cá. Muito obrigado. Usa a palavra agora do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente Jorge Alves e a sua equipa, a sua comitiva. Queria começar por lhe colocar uma questão que, do nosso ponto de vista, é muito próxima da manutenção, que é a realidade da empresa de manutenção do Brasil, a VEM, no contexto da TAP. Gostava de o ouvir sobre a vossa opinião desta mais-valia ou não, desta operação. Como é que vê isto e o desfecho que acabou por ter? Para responder. Relativamente à manutenção do Brasil, eu já respondi numa primeira pergunta que me fizeram. Nós não temos muito a acrescentar sobre isso. Nós sabemos mais falar sobre a parte técnica e menos sobre a parte económica dessa parte, porque nós somos um sindicato, não somos um sindicato generalista como outros que vocês têm tido aqui, nós somos um sindicato especialista em técnicos de manutenção de aeronaves e não consigo acrescentar muito a essa pergunta. Para perguntar. Obrigado. Tem conhecimento de alguma auditoria feita no âmbito da TAP à empresa do Brasil? Responder. Não. Perguntar. Como é que vê esta circunstância que fomos tendo conhecimento ao longo da audição dos sindicatos, em que aparentemente Bruxelas o que impôs na reestruturação foi um corte de 20% nos custos operacionais da companhia e houve a opção de que esse corte se refletisse nos salários das pessoas? Como é que vê esta opção objetivamente política e estratégica, em vez de cortar noutros sítios, cortar nos vencimentos dos trabalhadores? Responder. Olha, eu não sei se lhe consigo responder à pergunta assim tão diretamente, mas aquilo que lhe consigo dizer é que o Sitema, quando do início do plano de reestruturação, quando se começou a falar de plano de reestruturação, apresentou à TAP um dossiê com 47 medidas que nenhuma incluía qualquer impacto nos trabalhadores. Medidas, de facto, de reestruturação, que achávamos que era isso que fazia falta e que era preciso, mas, lamentavelmente, ninguém, nem da TAP, nem do Governo, nos perguntou nada sobre essas 47 medidas. Eu acho estranho, ou nós fomos completamente explícitos naquilo que apresentámos, ou 3 meses de trabalho foram deitados ao lixo, ou ninguém olhou para aquilo de facto, porque a reestruturação, eu não consigo dizer esta palavra, desculpem, porque de reestruturação não existiu. O que existiu foi esmagamento de quem trabalha e não consigo dizer mais nada sobre isso. Peço desculpa. Para perguntar. Quantas vezes reuniram com a tutela política, com o Sr. Ministro ou com o Sr. Secretário de Estado? Durante todo este processo reunimos para aí umas 6 vezes. Perguntar. Obrigado. Na presença dos dois ou só com o Sr. Ministro ou só com o Sr. Secretário de Estado? Responder. Reunimos algumas vezes só sem o Sr. Secretário de Estado, com o Sr. Ministro sempre. Com o Sr. Secretário de Estado não me lembro de ter reunido, a não ser nas negociações dos acordos temporários de emergência e durante as negociações.
Em alguma destas reuniões esteve alguém do Ministério das Finanças? Que eu saiba, não. Para perguntar. Como sabe, houve uma circunstância que foi o governo socialista, do Partido Socialista, fez a nacionalização da TAP, por razões que até as disse de interesse nacional, e agora aparentemente inicia hoje, com uma resolução do Conselho de Ministros, um processo de privatização. Como é que encara este zigue-zague, esta cambalhota de estratégia em relação à TAP? Responder. Eu não consigo falar politicamente sobre essa questão, apenas lhe consigo transmitir a posição do sistema relativamente à TAP privada ou não privada, ou pública. Nós não temos nenhum preconceito ideológico, queremos é que a TAP tenha uma gestão que sirva os trabalhadores e que sirva o país. É a única coisa que queremos. Mas sente-se confortável com este processo que agora se vai iniciar e aparentemente com grande pressa por parte do Governo? Responder. Nós não temos que nos sentir confortáveis nem desconfortáveis. Nós temos, se há um processo, teremos que ser ouvidos e teremos que participar nele e teremos que assegurar que ficam garantidas as coisas que são essenciais para o país e para os trabalhadores. Para perguntar. Portanto, deduzo que ainda não foram ouvidos e que contam ser ouvidos neste processo de privatização. Não, neste momento ainda não fomos ouvidos, mas contamos ser ouvidos. Temos o exemplo da SATA Internacional, que tem um processo de privatização a decorrer e já fomos ouvidos em diversas fases desse processo, inclusivamente pela Comissão de Acompanhamento da Privatização do Governo dos Açores. Para perguntar. Já reuniu com o novo presidente da TAP? Enquanto CEO da TAP, sim, já reunimos com ele numa reunião de apresentação com todas as estruturas sindicais que fazem parte do grupo TAP. Para perguntar. Quando é que foi esta reunião? Foi a semana passada. Foi-lhe comunicada alguma intenção da reversão dos cortes? Oficialmente, ainda não. Para Em algum perguntar. momento o CEO, Luís Rodrigues, deu indicação que conhecia o plano de reestruturação? Responder. Que eu tenha ouvido, nem sim, nem não. Não ouvi. Aliás, ouvi ontem um colega aqui na Comissão de Inquérito a dizer que ele, na reunião com os trabalhadores, que eu não consegui assistir, que falou disso, mas não, pessoalmente não sei responder. Para perguntar. Desculpe, eu agora fiquei baralhado. Houve uma reunião só com os sindicatos e outra com os trabalhadores? Vou explicar. Acho que ontem isso também não foi explícito. O CEO da TAP, o Dr. Luís Rodrigues, fez uma primeira reunião com todas as estruturas sindicais, em que as pessoas tiveram a oportunidade de dizer as suas preocupações, e ontem, de manhã, houve uma reunião com os trabalhadores. Para perguntar. Essa reunião de ontem tem ideia quando é que foi convocada? A reunião de ontem foi convocada a semana passada pelos canais normais, o e-mail da empresa. Todas as pessoas que têm e-mail da empresa foram convocadas por aí. Posso ver com mais precisão o dia, mas foi a semana passada. Não sei precisar. Não sei precisar, mas foi com alguma antecedência, de facto. E os sindicatos? Quando é que foram convocados para a reunião que teve de sindicatos? Os sindicatos foram convocados 2 ou 3 dias depois do Dr. Luís Rodrigues ter tomado posse, formalmente. Para perguntar. Como é que interpreta ou se sentiu alguma vez
a interferência do Governo na gestão corrente da TAP, enquanto representante dos seus trabalhadores, não é? Responder. Talvez quando tentamos terminar com o part-time, talvez tenhamos às vezes chegado a algumas coisas com a TAP e que o Governo não permitiu que fôssemos mais longe, mas não consigo ter dados concretos sobre isso, efetivamente. Para perguntar. Mas como é que sabia que o Governo não estava de acordo? Era porque estava a negociar com o Governo ou porque alguém da administração lhe dizia que o Governo mandou dizer que não estava de acordo? É natural que nas reuniões de negociação se diga que quando se tem alguns limites para ir mais além, que as pessoas consigam dizer isso. É normal, mas da parte do Governo nunca ninguém falou sobre esse tema, de facto. Portanto, objetivamente, aquilo que tinha de entendimento da presença do Governo era por intermédio da administração sempre, ou seja, nunca teve o Secretário de Estado ou o seu Ministro a impor limites ou a dar-lhe instruções que possa interpretar como gestão corrente, é isso? Para responder. Não, na interação que tivemos não me lembro disso acontecer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Sindicato, Sr. Jorge Alves, Doutora Joana Azevedo, Dr. Vitor Marques, que acompanham. Obrigado por terem vindo. Sr. Presidente, queria pedir-lhe que nos explicasse da forma que conseguir. Eu sei que não é fácil explicar isto, mas como é que a TAP tem dos melhores técnicos de manutenção da Europa, e se calhar vou um bocadinho mais longe, até do mundo, demora aproximadamente 10 anos a formar um quadro desta excelência. Como é que são indispensáveis para a segurança aeronáutica estes técnicos e a TAP não os valoriza, despede, quando sabe que não contrata outros por este preço, com esta qualidade, com esta formação? Isto é o quê, na sua opinião? É má gestão? É desconhecer por completo esta área da TAP? O que é, na sua opinião? Responder. Eu não sei se consigo qualificar qual é que é, se é má gestão, ou o que é. Má gestão tem que ser, há de ter que ser de certeza. Posso-vos dizer que, quando estávamos a negociar os acordos temporários de emergência, o primeiro número que nos deram de pessoas que tinham que dispensar foram 240 técnicos. Depois, numa fase posterior, que nós não aceitámos, reduziu-se para 205 técnicos que teriam que sair da companhia. Nós dissemos sempre que isto ia ser catastrófico, solucionámos com o empenho de todos os associados do Sitema, que descontaram durante mais de um ano 15% do seu salário para manter mais de 100 pessoas. Se não o tivéssemos feito, nesta altura seria catastrófico. Se tivéssemos menos 100 pessoas ainda do que o que já temos, depois de terem saído cerca de 80 e tal, quando foi as medidas voluntárias, depois de acabarem as medidas voluntárias, saíram mais 75 e nós mantemos mais 6 despedidos. Não consigo qualificar como é que se pode mandar know-how borda fora. É muito difícil de perceber. Para perguntar. Sr. Presidente, considera que o novo aeroporto faz falta não só ao país, como também à própria companhia? Responder. O novo aeroporto é essencial ao país e fundamentalmente à companhia, porque não se consegue fazer uma operação com a dimensão que nós temos naquele aeroporto. Num aeroporto que tem os anos que tem as limitações de espaço que todos conhecem e que não pode crescer para lado nenhum. Só tem um sítio onde pode crescer,
mas que também não compreendemos porque é que não se utiliza, que é a base, o AT1 é o único sítio ali disponível. Portanto, é essencial que tenhamos um aeroporto o mais depressa possível, mas um aeroporto que seja solução, um aeroporto que se consiga fazer e que se consiga fazer mais pequeno e que que se vá construindo à medida das necessidades. É esta. E a manutenção da TAP também paga cara a fatura do aeroporto, das instalações estarem no aeroporto de Lisboa. Nós chegamos a demorar um dia para testar os motores do avião, que têm que sair do hangar, ir para uma placa giratória que fica do outro lado do aeroporto, e com o tráfego que existe, por vezes demoramos um dia inteiro, desde que o avião sai até que volta ao hangar outra vez. Nenhuma companhia tem estes constrangimentos. Isto é muito mau. Para perguntar. Quando o Sr. Primeiro-Ministro nacionalizou a companhia, disse que o objetivo era salvar a companhia, que a companhia iria crescer e que esse crescimento ia ser acompanhado, finalmente, com a construção do novo aeroporto. Lançou farpas aos anteriores governos de direita e disse que é desta que vamos ter o novo aeroporto. 8 anos depois, ainda não há aeroporto. Há incompetência do Governo? A responder? Eu não sei se há incompetência do Governo, mas, pelos vistos, não se vislumbra quando é que teremos aeroporto. Para perguntar. Sr. Presidente, nem aeroporto, nem a TAP nos moldes atuais. A TAP é certo que já vai ser privatizada e aeroporto nem vê-lo. Volto-lhe a perguntar, haverá, com outras palavras, falta de vontade política para concretizar o que estava? Sabe Para que responder. eu tenho muita dificuldade em acompanhar a política. Não consigo responder a essa pergunta. Para perguntar. Sr. Presidente, eu percebo a sua falta de vontade de acompanhar a política, mas recomendou em novembro do ano passado, quando tomou posse como Presidente, até lá era Vice-Presidente, que o poder político devia repensar, juntamente com a administração da companhia, criar-se um cluster aeronáutico. O Sr. Presidente lembrou-se de falar nos políticos na altura ou saiu-lhes temporariamente? Acompanhava ou não a política para sugerir isso ao poder político? Para responder. Eu não tenho propriamente que acompanhar a política para conseguir falar com os políticos da minha área. Tem um pouco a ver com isto. De facto, nós, nesse caderno que já aqui falei, das 47 medidas, uma delas é a descentralização dos serviços de manutenção da TAP, que era essencial. Era essencial conseguirmos aproveitar, ter tido a visão de aproveitar o aeroporto de Beja para expandir a manutenção da TAP. E não foi feito, de facto. Agora, os políticos fazem falta ao país, como é óbvio. E nós temos que falar com os políticos. Eu acho que fazem todos. Para perguntar. Sr. Presidente, não lhe vou perguntar se costuma acompanhar, já disse que não acompanha muito a política, mas não lhe pergunto se acompanha a atividade do Ministério das Infraestruturas, porque não existe também essa atividade, mas pergunto-lhe, já reuniu com o João Galamba? Sim, já reuni com o João Galamba, sim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora, penso que já excedeu o seu tempo, Sr. Deputado. Agradeço. Sr. Deputado Bernardo Blanco tem a palavra para fazer as questões. Faz favor. Muito obrigado. Eu também, para a Comissão ter mais informação, posso perguntar se nos poderia dizer sobre o que é que já reuniu com o Ministro João Galamba. Obrigado. Responder. Fizemos uma reunião de apresentação com o Ministro João Galamba, em que lhe transmitimos as nossas preocupações sobre o setor, sobre a TAP,
e em que fomos bem recebidos, fomos ouvidos e até o Sr. Ministro mostrou alguma disponibilidade e posso-vos dizer aqui em primeira mão que o Sr. Ministro se vai deslocar à TAP para conhecer as instalações da manutenção e engenharia. Os senhores estão todos convidados também, dia 25 de maio, às 15 da tarde. Vamos comemorar o Dia Internacional do Técnico de Manutenção de Aeronaves e o Sr. Ministro vai conhecer as instalações da manutenção e engenharia para ver o potencial que elas têm. Para perguntar. Já que falou há pouco da vossa proposta, a ideia do polo de manutenção em Beja, que penso que não é uma ideia nova, eu gostaria de saber, na altura, quando a propuseram ao Governo, qual é que foi a resposta do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos? Para responder. Como eu já disse aqui, nós apresentámos esse caderno com as 47 medidas, quer ao Governo, quer à administração da TAP, e ninguém nos questionou sobre nenhuma dessas medidas. As medidas não foram apresentadas a vulso, foram apresentadas 47 medidas. Para perguntar. Muito obrigado. Eu gostaria de lhe perguntar se existe ou não uma escassez de técnicos de manutenção, em primeiro lugar. Em segundo, se, havendo essa escassez, se é preciso ou não atualmente contratar externamente, por mais que, obviamente, podemos ter posições contra essa subcontratação, mas se efetivamente há necessidade, eu diria física até, não é, de haver subcontratação atualmente ou não. E terceira questão sobre este tema, há pouco disse que, obviamente, as condições salariais eram o principal fator, até de saída, de falta de retenção, etc. E eu gostaria de lhe perguntar se nos pode dar até exemplos de diferenças, porque foi noticiado, eu lembro-me há uns meses, que, por exemplo, em Faro estava-se a pagar quase 8.000 euros por mês, e obviamente sabendo que a TAP paga valores, diria que nem um quarto disso deve ser, mas também nos pode confirmar, efetivamente os concorrentes privados estão a pagar muito mais. E por isso, face a essa discrepância de valores, face àquilo que a gestão pública hoje em dia está a oferecer, se efetivamente depois também não é quase obrigatório que haja subcontratação, no sentido em que a gestão pública não está a querer aumentar salários ao nível dos concorrentes privados. Para responder. Sim, de facto existe escassez de técnicos, porque, como eu já disse aqui, as pessoas são altamente treinadas e formadas e são apetecíveis no mercado global. Neste momento, até já perdemos técnicos para as outras empresas nacionais, nomeadamente a Mesa, em Beja. Estão a conseguir vir recrutar pessoas à TAP. Referente à questão de subcontratação de serviços. Efetivamente, com o número de aeronaves que a TAP tem, depois do fecho da ME Brasil, a TAP não tem espaço em Lisboa físico para conseguir fazer manutenção a todos os A330, por exemplo. Mas nós vamos partir de um problema de espaço e se continuarmos nesta evolução de deixar sair as pessoas, qualquer dia vamos ter espaço a mais, porque não vamos ter pessoas para fazer a manutenção aos aviões. Então, há um duplo problema ali, assim, de espaço. A TAP está a tentar ampliar o espaço de manutenção nas instalações próprias, com uma solução transitória que poderá vir a ser um hangar novo, mas isso ainda não arrancou da fase de projeto. Para perguntar. Há pouco também falava-se aqui do fim da operação da White, não sei que informação é que tem que nos possa dar, mas eu fiquei sem perceber uma coisa que talvez nos possa ajudar. Há uma discussão sobre de quem é que era a culpa, digamos assim, dos problemas de manutenção. E seja da TAP, quer dizer, neste caso da Portugália, não era a TAP, mas da Portugália, se havia esses problemas de manutenção ou não. Porque depois essa disputa foi também um dos argumentos dados pelo lado depois da TAP para quebrar com a operação que havia e depois entregar num concurso novo, no caderno de encargos, nós também ainda não tivemos acesso, mas haveremos de ter, mas esse era um dos argumentos.
problema aqui da disputa de quem é que tinha culpa da manutenção. E eu gostaria de saber se nos poderia dar, se tiver, claro, alguma informação sobre isso. A única informação que eu tenho é que os técnicos da Portugália colaboravam pontualmente com os técnicos da White para a resolução das avarias, mas a responsabilidade da manutenção seria da White, sempre. Para perguntar? Obrigado. Última pergunta relativa aos cortes salariais, que tenho feito a praticamente todos os sindicatos. Há um documento das respostas da Comissão Europeia durante as negociações em que a Comissão Europeia insta o Governo a ter mais recursos próprios, a arranjar investidor privado, ou a ter uma maior percentagem de partilha de perdas, com perdas para os credores, e não a ter uma percentagem tão elevada, quer de cortes salariais, quer também de contribuições dos contribuintes. E o que eu lhe pergunto é se, efetivamente, sei que, quer dizer, não participaram nas negociações do plano de reestruturação, mas sabem se o Governo fez algum esforço ou não no sentido destas recomendações da União Europeia, ou se optou pela solução mais fácil, não só de aumentar as contribuições dos contribuintes, mas também ter percentagens de cortes salariais muito maiores do que aquilo que inicialmente foi falado com a Comissão Europeia. Muito obrigado. Para responder? Nós temos dificuldade em responder a essa pergunta porque nem sequer conhecemos esse documento. Que nós achamos que os cortes foram excessivos e foram muito para além daquilo que deviam ter ido, é um facto. Por outro lado, na altura que se fez os acordos temporários de emergência, em fevereiro de 21, o panorama era completamente diferente em termos de aviação. E todas as pessoas e todos os sindicatos, de boa fé, fizeram os acordos, mas pensando que quando houvesse o chamado ramp-up da operação, que se fossem ajustando. E, de facto, o ramp-up está cá, está-se a trabalhar como se trabalhava praticamente antes da pandemia, mas os cortes não evoluíram da mesma forma, não deixaram de existir da mesma forma, lamentavelmente. E isso as pessoas não conseguem compreender. Usado agora da palavra pelo grupo parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por cumprimentar os representantes do CITEMA, agradecer a vossa presença. Ainda me lembro, não foi assim há tanto tempo quanto isso, ainda me lembro dos governantes a dizerem que era indispensável aplicar essas medidas de cortes nos salários, despedimentos, etc., porque o Estado estava a injetar dinheiro na TAP e tinha de haver dor. Era uma espécie de contrapartida moral de sofrimento pelos trabalhadores e de desorganização das suas vidas, desemprego, etc., para compensar os portugueses que estavam com aquela conversa dos privilegiados. E dentro desta sala estão pessoas que ao longo dos últimos anos foram criticando esta loucura de se estar a meter dinheiro na TAP porque os privilegiados que lá estavam, o que era preciso era não se ter metido dinheiro nenhum e deixava-se os acontecimentos correrem. Entretanto, o Sr. Jorge Alves falou há pouco das medidas que foram aplicadas de forma completamente irracional. Não é a forma, eram as medidas, eram completamente irracionais e, supostamente, em nome da reestruturação, em nome da tal dor que era necessária, em nome da defesa do interesse nacional, foram cortados serviços e estruturas que ficaram limitadas na sua capacidade. Para quê? Para esse resultado. Por determinação do Governo e da União Europeia. Num plano que não era de reestruturação, era de desmantelamento, de boicote. Ora, a questão que eu queria colocar, pedir-lhe que pudesse retomar o tema das consequências para a atividade da manutenção e engenharia relativamente ao tema das consequências operacionais dessas medidas, desde logo o trabalho que está a deixar de ser feito, e não é só por falta de espaço que já não se dá resposta à manutenção da frota. Que trabalhos é que estão a seguir para o exterior? Que trabalhos é que estão a deixar de ser prestados pela TAP? Porque a TAP era dos mais reputados, e ainda é pelo prestígio técnico, mas dos mais reputados operadores de manutenção do mundo, não é? E lembramos de companhias de prestígio que vinham fazer a sua manutenção a Lisboa. E uma outra questão que tem a ver com a privatização da ANA, que são as consequências para a TAP atualmente no aeroporto de Lisboa e em relação ao novo aeroporto que foi decidido em 2008.
Porque em 2008, com a declaração de impacto ambiental, com essas coisas todas, havia um novo aeroporto que ia ser construído faseadamente, que ia acrescentando à medida das necessidades e onde a TAP tinha todo o espaço que precisava. Porque estavam lá quilómetros quadrados que davam para isso tudo. Agora, a questão é, a privatização da ANA alterou isto, e a pergunta até era se não tem ideia de ter havido uma análise dessa opção do aeroporto de Beja, quando o que estava apontado era a OTA, e depois as questões terem-se alterado, e de uma forma geral, que intervenção é que o sindicato teve relativamente aos alertas sobre a manutenção Brasil e o impacto para a própria operação e, inclusive, as consequências para a operação da TAP no transporte aéreo, com tempos de rotação curtos e as questões da manutenção de linha. Já não estou a falar dos check-ins, já não estou a falar da grande manutenção, estou a falar daquelas operações que decorrem da própria atividade, nas rotações, etc. O impacto que isso tem para os passageiros que sofrem as consequências, que sofrem os atrasos, sem terem noção, muitas vezes, de quais são as verdadeiras causas desses acontecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente ao impacto dos cortes e na sua relação direta que tem com o não termos capacidade para fazer mais manutenção de aviões, é claro, neste momento temos uma manta que ou tapa os pés ou tapa a cabeça, não é? E se queremos, por exemplo, este verão que corra bem na manutenção de linha, vai ter que se deslocalizar pessoas para a manutenção de linha e vai-se conseguir fazer menos trabalho em hangar. O que é um facto é que nos últimos anos nós não conseguimos trabalhar para clientes externos também, em termos de manutenção de avião. Em termos de motor e componentes, trabalhamos bastante para clientes externos. Agora, neste momento há um número como nunca se viu de aeronaves a irem fazer manutenção fora do país e há uma previsão nos próximos anos de 40 e tal cheques pesados lá fora. Esses cheques pesados são também por vezes não têm a garantia dos padrões da TAP, não é? Não asseguram. Não, é cheques, inspeções pesadas, peço desculpa. Mas também tem outra consequência do cheque mais pesado que se tem que pagar de facto, porque fica mais caro, demora mais tempo e não tem a mesma qualidade. É um facto. Quanto à privatização da Vinci, da ANA, né? Agora temos a Vinci, de facto impacta na operação da TAP, todos sabemos que sim, e é tudo muito mais difícil de conseguir gerir neste momento. Muito obrigado. Penso que concluímos assim esta primeira ronda. Penso que há um consenso de não realizarmos a segunda ronda, foi isso que eu antevi. Em relação à terceira ronda de inscrição individual de cada um dos seus deputados, pergunto se algum dos seus deputados deseja inscrever para a terceira ronda. Sra. Deputada Fátima Fonseca? Faz favor, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Sra. Deputada Fátima Fonseca e depois o Sr. Deputado Filipe Melo. Façam favor, 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para colocar 2 conjuntos de questões muito rapidamente ao Sr. Presidente do Sindicato. Em primeiro lugar, perguntar o que representou para o sindicato a nova composição do Conselho de Administração da TAP a partir de junho de 2021, com, no fundo, a nomeação pela primeira vez de um administrador eleito pelos trabalhadores. Perguntar se tem algum tipo de interação com este representante, se tem reuniões periódicas, que resultados têm alcançado. E também se tem alguma visão para, eventualmente, no futuro, reforçar o papel deste representante no processo decisório da administração da companhia. E, por outro lado, saber se, na vossa perspectiva, enfim, qual a avaliação que fazem da importância para a TAP do hub de Lisboa, relativamente ao transporte de passageiros para Portugal, nomeadamente, enfim, pensando no setor do turismo, se consideram que é fundamental manter o centro de operações em Portugal.
E se os trabalhadores sabiam que com a privatização em 2015 deixaria de haver a obrigatoriedade de manter o Centro de Operações em Lisboa a partir de 2021. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do CITEMA, Sr. Jorge Alves, queria fazer-lhe uma questão um bocadinho mais aberta. Penso que a sua resposta pode ser muito útil para nós percebermos como é que funciona efetivamente a parte de manutenção da TAP. Eu pedi-lhe que nos desse uma panorâmica do desenvolvimento na área da manutenção aeronáutica, tanto em termos de recursos humanos, como também em relação a equipamentos. O que é que nos pode dizer sobre o desenvolvimento recente, médio, curto prazo, na área da manutenção? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder às duas questões dos seus deputados, faz favor, Sr. Presidente, tem a palavra. Sobre o administrador não executivo, que é o representante dos trabalhadores no Conselho de Administração, a direção do CITEMA, desde a primeira hora, achou que, em primeiro lugar, devia de ser um trabalhador da TAP. E apoiou, de facto, um trabalhador da TAP quando houve essas eleições. Referente àquilo que tem sido a nossa interação com o João, posso-vos dizer que tem sido recorrente, tem sido frequente as reuniões, as trocas de mensagens, quando se justifica. Posso-vos dizer que amanhã às 9h30 ele vai ao CITEMA reunir comigo. E não foi por eu vir aqui com certeza, porque posso-vos provar que me anda a pedir uma reunião há imenso tempo, se for preciso. Acho que ele tem um papel que podia ser... tem um papel ingrato para começar, porque é o primeiro a representar os trabalhadores e não tem muita liberdade de ação, de facto. Tem poucos poderes e às vezes é mal entendido também. Pronto. Acho que desde a primeira hora que eu digo aos meus colegas quando se questionam o que é que ele faz, eu digo-lhes se já alguma vez lhe puseram algum problema que ele não lhes respondesse. E acho que o papel dele será tão melhor e a função será tão melhor para os que virão a seguir, não sei se ele continuará, se não, não é? Mas será tão melhor quanto aquilo que nós quisermos, trabalhadores. Acho que depende de nós também o papel dele melhorar. Se assim o entendermos que precisamos de ter alguém como representante dos trabalhadores. É esta a minha opinião sobre esse tema. Referente ao hub de Lisboa, é fundamental para a empresa, pela forma como a empresa trabalha, tem que ter um só hub, porque nós não somos um país que tenha dimensão para ter mais do que um hub na TAP. Lamento muito que as pessoas que são mais regionalistas fiquem decepcionadas com isso, mas se ou queremos ter a TAP a funcionar neste esquema de hub and spoke, ou queremos ter aviões a toda a hora como se fosse o metro. Não dá para ter. Isto é um mercado difícil, é um mercado altamente concorrencial, é muito fácil perder dinheiro e é muito difícil ganhar dinheiro neste mercado da aviação. Portanto, às vezes não podemos ter caprichos nesta situação. Agora, o hub é fundamental para o país que se mantenha aqui. Porque no dia que o hub desaparecer daqui, atrevo-me a dizer que vamos ter a Península Ibérica outra vez fundida, quase. É uma opinião pessoal. Com referência aqui ao desenvolvimento da área da manutenção e aos recursos humanos, é patente que tem vindo a decrescer, não é? A capacidade de contratar e logo a capacidade de fazer mais. Não tem havido investimento nessa área, porque com as limitações todas que temos. Relativamente a equipamentos,
é também muito deficiente o investimento nos equipamentos. E todos vocês viram a realidade de um vídeo de uma carrinha que até metia água lá dentro, não é? Que é uma carrinha que deve ter quase tantos anos de TAP como eu de vida, e que é usada todos os dias ainda. Portanto, tem havido pouco investimento na área da manutenção e isso reflete-se em tudo depois. Acho que... Muito obrigado. Penso que não há mais nenhuma questão. Resta-me agradecer ao Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves, ao seu Presidente, à delegação que o acompanha, ao seu Presidente Jorge Alves, à delegação que o acompanha, e agradecer, e da parte da Comissão de Inquérito mantermos a nossa disponibilidade para podermos trabalhar em conjunto durante o período desta Comissão de Inquérito, e desejar também boa sorte para a vossa missão. Nós íamos suspender os trabalhos durante 2 minutos para nos despedirmos. Nós temos de passar ainda a um ponto que é o ponto inicial desta reunião que adiámos para o fim e, portanto, suspendíamos só durante 2 minutos para nos despedirmos. Muito obrigado. Ora, retomando os nossos trabalhos, penso que estamos em condições, temos quórum e íamos ao ponto 1 da ordem do dia, aprovação de atas. Foram distribuídas aos seus deputados para apreciação e votação as atas número 7, 9 e 12. Pergunto se alguém se opõe a que possamos fazer uma apreciação e votação em conjunto. Não havendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Estão aprovadas. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Nós queremos pedir o adiamento da aprovação das atas para a próxima reunião. Não tivemos tempo. Não tivemos tempo de ver, temos muitos documentos para analisar. Obrigado. Muito obrigado, com certeza. Então, ficará adiado para a próxima reunião. Passamos agora ao ponto 2 da nossa ordem, apreciação e votação de requerimentos. Temos apenas um requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal, que não está, mas penso que fará sentido fazermos a votação, independentemente disso, porque ele já, aliás, já transita, penso eu, anteriormente, se eu não está. Tem a ver com um requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal sobre pedidos de alteração de voos do Presidente da República e comitiva. Pergunto sobre este ponto a algum dos seus deputados se querem escrever. Algum dos seus deputados querem escrever sobre este ponto? Não. Os seus deputados entendem que devemos adiar e esperar pela presença do seu deputado Bernardo Blanco? Sim. Ficará então adiado também para a próxima reunião este ponto. Passamos ao último ponto, então, da nossa ordem do dia, outros assuntos. O primeiro tem a ver com o seguinte: recebemos um ofício da Procuradoria-Geral da República sobre levantamento de segredo jurídico. De justiça, peço desculpa. Tinha razão que eu não ia perceber bem a letra. Sobre um pedido que foi feito. Para evitarmos estarmos a suspender os nossos trabalhos para que deixe-se televisionada a nossa sessão e para que os seus jornalistas tivessem que sair para fazermos a sessão à porta fechada, eu diria que este documento está disponível na sala de segurança para consulta, precisamente sobre uma pergunta que foi colocada. Se todos acharem, é este o procedimento que adotaríamos
quanto a esta questão. Penso que todos concordarão com este procedimento. Em alternativa, ele está documentado. Falando sobre a questão de segredo e sobre a questão da nossa sala, queria transmitir-lhes, em função daquilo que eu ainda não conheço presencialmente, porque ainda não te assisti em termos daquilo que é a comunicação social, mas aquilo que me foi sendo transmitido ao longo desta sessão, a minha imensa desilusão pela forma daquilo que terá hoje acontecido com a divulgação de documentos que têm a ver com a nossa forma de trabalhar. A confirmar-se, e eu espero que não se confirme, penso que para todos nós é um ataque muito forte àquilo que são os valores mais sérios e honestos daquilo que tem a ver com a atividade política, que é todos nós termos a responsabilidade, desde logo, cumprir a lei, desde logo ter sentido ético, e isto ataca o prestígio da Assembleia da República, ou atacará a Assembleia da República a confirmar-se, o serviço público, e, portanto, queria dizer-lhes isso. Acho que não vale a pena propor à Comissão qualquer tipo de procedimento antes de conhecermos exatamente os contornos daquilo que estamos a falar, mas permitam-me este desabafo pessoal, de cidadão também, que a confirmar-se, eu acho que deve obrigar-nos a uma reflexão muito profunda sobre, efetivamente, do que é política. Se a política não é servir os outros de uma forma reta, sabemos que estamos na política, sabemos que todos nós podemos usar as melhores formas para juntar os outros em função de projetos que são aqueles que acreditamos e queremos para o nosso país, mas eu acho que há um mínimo de regras e de ética que devemos todos cumprir. Eu estou convencido que aquilo que eu recebi ao longo deste tempo não tem a gravidade daquilo que temos falado. A confirmar-se, penso que na próxima reunião teremos de ter um ponto para precisamente tomarmos as decisões que sejam necessárias em relação a esta questão. Mas se algum dos seus deputados quiser intervir, faça favor. O Sr. Deputado Filipe Melo, penso que foi o primeiro a pedir para se inscrever, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, a confirmar-se o que o Sr. Presidente diz, e não tenho por que duvidar do que foi dito, eu peço que esta reunião não termine sem que se consiga apurar o que é que saiu, em que moldes saiu e, acima de tudo, por quem saiu. Isto é uma comissão que deve ser séria e, se nós exigimos seriedade a quem cá vem, não podemos agir de forma diferente. Portanto, o que eu peço ao Sr. Presidente é que, nesta reunião ainda, seja discutido isto com rigor, com clareza e com a informação que o Sr. Presidente tem à sua disposição para que nós possamos debater isto. Não vale a pena estarmos a continuar uma comissão, os trabalhos, as audições, quando há um clima de suspeita e quando há uma violação clara das regras que estão instituídas. E, neste caso, eu refiro-me desta forma em dupla função. Membro da mesa e membro da comissão. Portanto, Sr. Presidente, peço-lhe que pondere se não pode este assunto continuar a ser discutido nesta reunião. Acho que é demasiadamente grave continuarmos a trabalhar quando há um clima de suspeição dentro da comissão. Muito obrigado. Deputado Paulo Rios de Oliveira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não estava previsto esta intervenção final, mas deixe-me confessar-lhe, por ser verdade, que eu teria comentado com alguns colegas deputados que, se eu fosse Presidente da Comissão, não acabaria esta reunião sem fazer uma referência a esse facto. E, portanto, dessa forma, e dito isto, o cumprimento do Sr. Presidente por ter feito isso, porque eu teria feito isso se estivesse no seu lugar. Segundo, solidarizar-me totalmente com as suas palavras, porque, de facto, já existiram muitas comissões de inquérito. Nós sabemos como é que isso funciona.
Mas isto tem regras. Nós assinamos documentos, temos compromissos, já várias vezes invocamos o nosso estatuto como forma de dar força àquilo que é o exercício de um direito de acesso, direito de consulta, e essa toda a autoridade que cabe é uma autoridade que tem um contraponto sobre os nossos deveres. E, portanto, aparentemente, se calhar todos terão de fazer, ou cada um terá de fazer uma reflexão sobre até que ponto é que esses direitos estão a ser todos cumpridos, ou o que é que estará, porventura, a não os cumprir, mas também dizerem, na verdade, o seguinte, Sr. Presidente, eu recordo que estas comunicações têm um emissor e têm um destinatário. Saíram de um sítio e foram para outro sítio. E se nós podemos tentar, e Vossa Excelência eu também o faz, assegurar e garantir que a entrada no Parlamento é um ato que depois resultará na confidencialidade e reserva necessária, já não pode garantir o contrário, que é, do lado onde saiu, tenha havido ou possa haver algum foro de informação. E, portanto, também temos de ter algum cuidado com a precipitação em decretar, escrito na pedra, de que se alguma coisa aconteceu a partir do Parlamento. Não obstante, também não deixo de referir que a coincidência temporal empurra mais para cá que para lá. E, portanto, se calhar essa reflexão pode ser feita, se calhar não é hoje, se calhar não é agora, mas se calhar vale a pena ser feita, mas mais que tudo, Sr. Presidente, solidarizar-me com a sua intervenção. Muito obrigado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor, Sr. Deputado, faz favor. Sr. Presidente, eu queria dar uma nota rápida. Queria dar uma nota rápida que até tinha falado consigo durante a tarde, que também houve algumas declarações à imprensa com algumas divulgações que depois obrigaram, em boa medida, também os partidos a reagir a isso durante a tarde. Depois essas informações também, efetivamente, estão a ser comunicadas na comunicação social. Agora, eu acho que esta discussão é bastante importante e também me parece que deveríamos tê-la de uma forma mais séria. A minha única questão é, eu e a senhora deputada Mariana Mortágua, que agora não está aqui, temos um debate, assumo que é por isso que ela não esteja aqui, fomos convocados para isso, e por isso eu muito agradecia, tendo em conta a seriedade do assunto, não podendo estar aqui presente, se pudesse ser na reunião de mesa da manhã de manhã, ou então, obviamente, continuar, mas quer dizer que não houvesse nenhuma deliberação, porque efetivamente não posso continuar na discussão. E por isso, face a isso, também pedindo desculpas por ter de me ausentar, era só esse pedido. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Aragão, pediu a palavra, faz favor. Sr. Presidente, é breve a minha reflexão. A grande diferença entre a lei e a ética é que a primeira é eminentemente coletiva e a segunda é eminentemente ou primeiramente pessoal e individual. Portanto, se em algum momento alguém quer ou alguém entenda ter um determinado comportamento que é, em primeiro lugar, na minha perspectiva, completamente arredado do que são princípios éticos, pode sempre ter. Isso é uma coisa que nenhum de nós controla. Tenho insistido profundamente nessa ideia de que a única coisa que protege as instituições é, em primeiro lugar, não desconfiarmos delas próprias, em segundo lugar, não desconfiarmos da relação entre as diferentes instituições e, em terceiro lugar, levarmos com o máximo de isenção o trabalho que fazemos. E a grande diferença entre uma comissão de inquérito e uma comissão, enfim, permanente da Assembleia da República, insisto bem muito nessa ideia, e por isso é que tem um regime jurídico próprio, é que esta é factual e é ao apuramento do que se passou, independentemente da posição que tínhamos sobre os factos, e as outras são eminentemente narrativas e políticas. E, portanto, sem me poder pronunciar ainda sobre o que poderá ser divulgado ou não, a informação que, entretanto, tentamos recolher, aparentemente mostra que há essa divulgação, desconheço em absoluto, mas acho que até para, enfim, mostrar que levamos o nosso trabalho com um rigor total, evidentemente devemos, mais do que refletir, isso já fazemos todos, acredito eu, é, enfim, agir em conformidade sobre estas coisas. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Em política há uma coisa que nós todos admitimos. É em qualquer momento a possibilidade de perder ou a possibilidade de ganhar. Isso faz parte da dinâmica.
Eu acredito é que há uma coisa que nós não cogitamos nunca, que é abdicar dos princípios éticos que nos devem reger, do quadro legal que nos molda e que nos informa e da percepção pública que em nenhum momento devemos beliscar sobre essa parte, porque a outra naturalmente é a dinâmica política. E, portanto, o que eu espero é que nós não entremos em grandes discussões sobre reflexão, utilizem-se os mecanismos que estão previstos para perceber o que aconteceu, sem, mais uma vez, também tomarmos conclusões sobre um processo que ainda desconhecemos. E, portanto, não vou concluir nada sobre um processo que desconheço, mas temos que chegar a conclusões, efetivamente, sobre isto. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, por favor. Sr. Presidente, nesta sala há pessoas que já estiveram em várias comissões de inquérito. Eu confesso que não me recordo de nenhuma comissão de inquérito que, sendo tão mediatizada, tivesse tanta notícia e tanto comentário sobre tudo menos aquilo que se trata na comissão de inquérito. Confesso que não me recordo nunca disto ter acontecido. Páginas inteiras, horas de emissão, megabytes, gigabytes, mas o que se vai apurando e descobrindo e tratando na comissão, curiosamente, aparece-me pouco. Aparecem estas coisas. Eu penso que acaba por ser oportuna uma frase que nós ouvimos hoje esta tarde, por parte da Comissão de Trabalhadores, a propósito dos negócios da Airbus, que na altura eles disseram: alguém está a ganhar muito com isto, mas não é a TAP de certeza. E eu, a propósito destas coisas todas que vou observando, também digo: alguém está a ganhar muito com isto, mas não é a Assembleia da República, não é o país, não é a democracia de certeza. O apelo que eu faço é muito simplesmente que o Sr. Presidente cumpra as suas atribuições que a lei lhe permite, que haja o seguimento deste tipo de confirmação e esclarecimento para que não haja dúvidas sobre, eu diria, a lisura e a regularidade do trabalho da Comissão de Inquérito. Não deixo de observar, porque foi público, foi uma coisa pronunciada na Comissão de Inquérito, está gravado, há de estar em ata, foi transmitido em direto, mas perante uma questão de um documento que se suscitou uma dúvida sobre uma eventual divulgação ou publicação pouco depois de ter havido uma informação a chegar a esta Comissão de Inquérito, logo o Sr. Presidente tratou de demonstrar porque é que uma situação e outra não tinham qualquer relação. Ora, a questão que se coloca aqui é precisamente ficar claro que esta Comissão de Inquérito deve mesmo mover-se pelo apuramento da verdade, pelo regular funcionamento que lhe está definido e quero, naturalmente, admitindo que este tema volte a ser abordado para que se trate adequadamente e que haja o rigor e a conclusão necessária para a questão que está suscitada, mas de facto é lamentável estarmos a assistir a este espetáculo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não conheço completamente os contornos. Acho que aquilo que aqui se passa exigirá, aliás, não seria inédito, a realização de um inquérito sobre esta situação. Não seria a primeira vez que isso se faria. Mas, de qualquer forma, eu acho que precisamos conhecer exatamente o que é que aconteceu e ter a certeza absoluta do que é que, das suspeitas que todos temos do que é que aconteceu. Acho que o ataque àquilo que é o nosso trabalho e o trabalho que muitas pessoas têm tido ao longo destas últimas semanas aqui foi feito e de uma forma que eu acho que é inaceitável, é antidemocrática, é ilegal e é absolutamente inaceitável que tenha acontecido. E, portanto, aquilo que
que eu pedi era que, nomeadamente amanhã em mesa em coordenadores, nós hoje não temos ainda, Sr. Deputado Filipe Melo, todas as condições para apurar aquilo que, nomeadamente aquilo que é ou que não é, eu não tenho, pelo menos. Acho que devemos amanhã, em reunião de mesa com os coordenadores, identificar o que é que devemos fazer, no sentido de que este ataque, que é à nossa credibilidade, ao nosso trabalho, deve ter as respostas mais eficazes possíveis. E, portanto, é aquilo que eu propunha, que amanhã, precisamente, fizéssemos essa apreciação e tomemos as deliberações aí que sejam necessárias e que depois sejam ou não ratificadas em comissão, na próxima reunião da comissão. Era a proposta que eu fazia a todos, mas transmitindo, de facto, também do ponto de vista pessoal, eu acho que isto é um ataque ao coração da democracia. Estas são as coisas que nos fazem pensar que, efetivamente, nem todos estamos a fazer aquilo que devemos fazer pelo bem e pelo interesse público do nosso país. O Sr. Deputado Bruno Dias referiu a quem é que interessa, não é seguramente à TAP, não é seguramente à democracia. Eu penso que é efetivamente essa a questão. Aquilo que está a acontecer não é aceitável que possa acontecer. E acho que cumpre-nos identificar o que é que se passou, identificar quem é que são os responsáveis e puni-los de uma forma que seja exemplar, até pelo exemplo público que possa ser dado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. É raro eu estar de acordo com o que diz o PCP, mas desta vez eu tenho que sublinhar o que disse o deputado Bruno Dias. Até vou mais longe um bocadinho. Isto é gozar com o nosso trabalho. É gozar com as horas e horas de trabalho que nós temos aqui. E, efetivamente, eu não sei os contornos, o Sr. Presidente também ainda está a apurar, mas a começar também por quem desenhou o sistema de segurança. Não é? Porque, vamos lá ver, se é impossível se tirar documentos daqui... Não, o que o Sr. Presidente disse foram documentos que saíram. Não, ora bem, vamos lá ver. Ok. Sr. Deputado, não, mas ainda vou mais longe, Sr. Presidente, ainda vou mais longe. Antes da audição à CEO, o Sr. Presidente deve estar recordado também que a troca de mensagens entre a CEO e o ex-ministro Pedro Nuno Santos estava a ser divulgada na comunicação social. E eu tenho dúvidas, muitas dúvidas, que ou a CEO ou o antigo ministro Pedro Nuno Santos dessem essa informação. Tenho dúvidas. Portanto, essa informação só pode ter sido de um lado. E desse lado é daqui. Sr. Presidente, isto é grave demais. E vamos lá ver. Quando se perde a confiança, uma coisa são guerras políticas e tudo mais, nós estamos preparados para isso. Outra coisa é quando se perde a confiança numa instituição. Isso é grave. Isto é muito grave. Eu não estive noutras comissões de inquérito, não tenho a experiência que outros deputados que aqui estão têm, mas parece-me grave demais que passe impune, ou então que não se faça e que não se envie todos os esforços necessários para muito rapidamente, chegarmos ao responsável por isto. Porque senão, Sr. Presidente, mais vale não pedir o prolongamento da Comissão e acaba-se já com a Comissão. É que não estamos aqui a fazer nada, Sr. Presidente. Isto é brincar com quem está a trabalhar. Sr. Deputado, se me permite... Mas só para concluir... Faz favor. Toda a minha solidariedade com o que o Sr. Presidente disse na abertura deste tema, para com a sua pessoa e com as decisões que tomar sobre isto. Peço a vossa cooperação amanhã na reunião das 10h30 para identificarmos as melhores formas que entendermos mais para defender quer o interesse da democracia, quer o interesse do Parlamento, quer da Comissão de Inquérito
E para isso, aquilo que nós temos que fazer é ter condições para apurar o que é que se passou e avançar nesse sentido. O Sr. Deputado Carneiro, faz favor. Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar a todos os senhores deputados. Eu subscrevo aquilo que o Sr. Presidente disse e aquilo que também o meu colega Paulo Rios disse, mas não gostava que esta reunião terminasse sem que ficasse um clima, portanto, não gostava que ficasse em cima da mesa, até que a verdade seja completamente apurada, um clima de suspeição sobre cada um dos senhores deputados que aqui está. Portanto, eu acho que nós devemos deixar muito claro as etapas que temos de prosseguir neste processo. Portanto, vai-se fazer o levantamento do que supostamente possa ter saído e, a seguir, irá seguir-se os passos que a Comissão, e, portanto, a mesa irá propor à Comissão e a Comissão entender. Até lá, nós também não podemos, porque, enfim, eu sinto também um ambiente demasiado pesado e também não me sinto bem estar aqui e sentir que qualquer um de nós está debaixo dessa suspeição. E, portanto, até que esse processo seja completamente terminado, o inquérito, a averiguação, o que quer que seja, quer dizer, ninguém pode afirmar inequivocamente que foi alguma das pessoas que aqui está ou que não está que passou qualquer informação. E, portanto, eu acho que deve seguir-se esses passos e, portanto, e depois chegaremos a alguma conclusão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos terminar os nossos trabalhos. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que esta é uma forma que contribui para alguma objetividade, eu diria mesmo. E para concluirmos a reunião com um tema menos grave, ainda no ponto de outros assuntos, eu estava na expectativa que o Sr. Presidente pudesse transmitir alguma informação, alguma nota, do ponto de vista da organização próxima dos agendamentos dos trabalhos, mas sendo que nós não voltamos a reunir em comissão até às próximas audições e que isso penso que tem interesse estabelecermos também alguma previsibilidade em termos da organização dos nossos trabalhos. Naturalmente não serei eu a fazer aqui uma espécie de relato do que tem sido o tratamento dado na Comissão, na reunião de mesa com os coordenadores da Comissão. O que direi é que a sugestão que eu penso que é importante começar a ser, digamos, consensualizada, é de que haja, na organização dos agendamentos, o critério das reuniões serem durante a tarde, tendo em conta que há várias reuniões de comissão onde é mais difícil haver substituições, digamos assim, e que, portanto, dentro da perspectiva que está a ser colocada, seja 2 vezes, seja 3 vezes, mas que não haja reuniões de dia inteiro ou que não haja reuniões da parte da manhã coincidindo com outros trabalhos parlamentares, digamos assim, sob compromisso de fazermos da forma mais construtiva possível a abordagem das entidades a ouvir, das audições presenciais ou de outra forma, mas que essa previsibilidade e estabilidade na organização dos agendamentos é muito importante, seguramente para todos, mas para alguns nem queiram saber. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então encerrar os nossos trabalhos. Amanhã, reunião de mesa e coordenadores, às 10h30. Muito obrigado.